Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu trago essa questão para vocês e olha, pessoal, uma questão muito interessante. Não sei se você concorda comigo, mas olhando para essa questão eu enxergo vários elementos interessantíssimos na matemática e eu convido você aqui a vir se aventurar junto comigo nesse desafio, explorando aqui todas essas operações que estão aparecendo, essa diversidade de operações para a gente poder aprender bastante juntos, tá bom? Temos aqui 120 dividido por 4, aí eu abro um parênteses, temos aqui 3 ao cubo menos 4 fatorial, esse símbolo aqui é o fatorial, fecha parênteses mais 30. Deixe nos comentários o seu palpite sobre o resultado dessa questão e, claro, venha comigo acompanhar a resolução que eu vou trazer para vocês. Olhando para as alternativas, temos também alguns elementos interessantes e vão aqui compor melhor ainda o nosso conteúdo. Se você for novo aqui no canal, se inscreva, tem vídeo todos os dias e você vai se divertir junto comigo. Se você puder me ajudar também, deixa aquele like, fortalece muito o trabalho, não custa nada para você e vai me ajudar muito, tá bom? Agora vamos resolver. Pessoal, é o seguinte, quando temos aqui um parênteses, já vou direto nele, tá? Direto, sem enrolação. Se tem parênteses, eu começo lá dentro, tá? Sempre assim. E dentro desse parênteses eu tenho duas operações, tanto o 3 ao cubo quanto o 4 fatorial. Vou abrir um espacinho aqui em cima pra gente, porque eu vou resolver com você essas duas operações. Começando pelo 3 ao cubo, olha lá que interessante. 3 ao cubo é uma potenciação, como eu disse para vocês, que tem base 3 e expoente 3. Para resolvê-la, a gente vai abrir aqui em uma multiplicação. 3 vezes 3 vezes 3. Fazendo essa conta, eu vou encontrar o valor 27, certo? Só fazer a continha, não tem segredo nenhum. O 4 fatorial é uma operação também consolidada na matemática, a gente aprende ela lá no ensino médio, conseguimos decifrá-la da seguinte forma. Eu vou começar pelo número 4. Vou multiplicando os antecessores, ó, 4, 3, 2 e chega no 1 e para. Se eu fizer essa continha, 24, o valor que eu encontro, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, e aí fecha, certo? Beleza, tendo feito essas duas operações, a gente já tem uma parte da nossa expressão resolvida. Então, a gente vai atualizar essa expressão. Vou colocar tudo que eu não mexi do mesmo jeito, 120 dividido por 4. Dentro dos parênteses eu mexi, então vai ficar 27 aqui, menos 24, que são os valores encontrados aqui em cima, certo? Mais 30 que eu não mexi também. Muito bem. Ainda não vou para fora dos parênteses, eu vou continuar aqui dentro, resolvendo primeiro as operações que estão dentro do parênteses. E nesse caso, a gente tem 27 menos 24, que é igual a 3. Então, vai ficar 120 dividido por 4. Aqui um ponto interessante. Entre o número e o parênteses, eu tenho multiplicação, certo? E aí eu vou fazer o quê? Resolvo aqui e vou colocar, né? 3, que é o resultado de 27 menos 24, mais 30. Colocada essa multiplicação, que na verdade ela já estava ali, só que ela não estava aparecendo pra gente, né? Sempre que tem um número e um parênteses, ou um número e uma letra, ele tem uma multiplicação ali. Agora eu tenho que decidir qual dessas operações eu resolvo primeiro, porque os parênteses já foram resolvidos. Eu tenho divisão, multiplicação e adição. Entre essas, a multiplicação e a divisão, elas se sobressaem, têm maior prioridade do que a adição. Então, eu vou ter que resolvê-las. Só que entre as duas, elas têm a mesma prioridade. Então, para resolver, eu vou fazer o seguinte, da esquerda para a direita. Sempre que uma operação ela tem a mesma prioridade que outra, ou tenho várias operações repetidas, eu faço na ordem em que elas aparecem, tá bom? Portanto, vai ficar 120 dividido por 4, que é igual a 30. Basta você fazer essa continha. Vezes 3 eu mantenho, mais 30 eu mantenho também. Muito bem, agora ficou bem mais fácil, né? A multiplicação tem maior prioridade, eu faço 30 vezes 3, que vai dar 90, mais 30, que é o resultado que tinha ficado lá, né? 90 mais 30, aí fica facinho, né? Vou colocar o resultado aqui embaixo pra gente, ó. 90 mais 30 é igual a 120. E 120, pessoal, é a minha resposta. Vou fazer de vermelho aqui um quadradinho, né, um retângulo, para poder dizer que encontramos o resultado da nossa expressão. Essa é uma das etapas aqui do vídeo que eu trago para vocês. Vocês já estão acostumados aqui no canal, né, que depois de resolver a expressão, a gente tem que procurar aqui nessas alternativas o valor correto, né? Alguma das operações que estão aqui vale 120 e é essa a missão que a gente tem nesse momento, para ainda enriquecer muito mais o nosso vídeo
eu trago essas operações para a gente poder aprender um pouquinho mais. Uma delas vale 120 e a gente vai buscar esse valor, tá bom? Começando pelo log, que é chamado de logaritmo, uma operação muito interessante. O log tem uma base 5 e ele está sendo aplicado no 125. Então, o 125 ele é chamado de logaritmando. Como que se resolve um log? O log nada mais é do que uma procura por um expoente, vamos dizer assim. Eu quero encontrar um expoente para minha base 5, cujo resultado seja 125. E aí, existem várias formas de se resolver. Eu posso fazer uma fatoração, eu posso ir multiplicando 5 por 5 até chegar no 125, caso seja possível, né? Porque nem sempre o log vai encontrar um número inteiro como resultado. Pode ser que seja um número diferente, né? Um número fracionário, um número racional, né? Então, nesse caso aqui, como foi montado de propósito, ele vai encontrar um número inteiro. Então, dá para a gente ir multiplicando 5 para encontrar o 125. Se a gente fizer as contas, 5 vezes 5, né, que é o 5 ao quadrado, é 25. E 25 vezes 5 é igual a 125. Portanto, eu tenho que 5 elevado à terceira potência, porque eu multipliquei ele 3 vezes, né, é igual a 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. Muito bem. E por que foi importante fazer isso, pessoal? Encontramos o expoente. Lembra que eu falei para vocês que o log ele procura o expoente para aquela base? Se eu encontrei que 5 ao cubo é 125, então o log de 125 na base 5 só pode ser igual a 3. Por quê? A justificativa está aqui, ó, porque 5 elevado ao cubo é 125. Beleza? Então, esse é o logaritmo, uma operação muito legal, que geralmente a gente aprende no ensino médio, tá bom? A próxima operação é o sete primorial. O sete primorial, ele é também muito interessante. Ele depende de um conjunto de números, chamados de números primos. Vou escrever aqui para vocês alguns desses números, tá bom? Os números primos são muito úteis na matemática e eles vão nos ajudar aqui, ó. 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Aqui já tá bom, tá? Pra gente. O resultado dessa operação vai vir daqui, gente. Eu vou pegar todos os números que estão nesse conjunto dos primos e vou selecionar apenas os menores ou iguais a 7, considerando o próprio 7. Então, vou pegar 7 e os menores que ele, 5, 3 e 2. Se eu fizer uma multiplicação desses números selecionados, eu encontro o valor do 7 primorial. Então, vai ser 7 vezes 5 vezes 3 vezes 2. Olha lá, gente, essa é a multiplicação que eu devo fazer. Vamos com calma. 7 vezes 5, tabuada, né? 35. 35 vezes 3 é igual a 105. 105 vezes 2 é igual a 210. Chegamos em um número, não é próximo, mas é bem parecido com o resultado, né? Trocou apenas de lugar aqui, né? O 2 com 1. Mas não era isso que a gente estava procurando, não é algo parecido. A gente quer encontrar exatamente o 120, né? Então, por mais que seja legal a gente encontrar algo parecido, não foi a nossa resposta. Próxima opção, temos raiz quadrada de 256. A raiz quadrada é uma coisa bem interessante também. Ela tem uma semelhança até com log, né? Porque ela envolve as potências aqui. Só que a diferença é que a raiz quadrada ela quer encontrar a base da potência. O log queria encontrar o expoente da potência. Aqui eu já tenho o expoente. Como é raiz quadrada, eu quero o expoente 2, certo? Eu quero encontrar um número que, elevado a esse expoente 2, chegue aqui no 256. E uma maneira muito legal da gente fazer isso, pessoal, é por meio da fatoração. Vou pegar aqui o 256 e vou fazer uma fatoração. Não sei se vai caber aqui, mas tomara que caiba, né? Vamos dividindo pelos primos, né? E o número sendo par, ele sempre é divisível por 2. Então, vai ficar 2 aqui, o resultado é 128. Divide por 2 de novo, aí o resultado é 64. Eu consigo novamente dividir por 2, 32. Divide por 2, 16. Percebam a mágica, gente. Sempre que é par, eu consigo dividir por 2. E aqui está continuando essa leva de pares aqui, né? Divide por 2 dá 8. Divide por 2 dá 4. Divide por 2 dá 2. E divide por 2 dá 1. O 1 sempre é o nosso critério de parada. A gente para sempre no 1 na fatoração. E olha o que a gente encontrou aqui. Essa leva toda de fatores aqui, né? 2, 2, 2, 2, estão se multiplicando. E se a gente multiplicar todos eles, a gente encontra exatamente 256. Só que o que isso vai me ajudar nessa raiz quadrada? Se eu selecionar todos eles e transformar em uma potência, tendo em vista que são todos repetidos,
eu tenho 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É só contar os fatores. Lembra da definição de potenciação? É assim que a gente faz. Portanto, ao substituir dentro da raiz, eu vou encontrar a raiz quadrada de 2 elevado à oitava. Ah, mas eu não queria encontrar o mesmo expoente igual ao índice da raiz, mas aqui eu escolhi fazer por esse método para utilizar uma propriedade da radiciação, que é bem legal. Qual que é a propriedade? É a seguinte: se eu tenho uma base, um expoente e uma raiz qualquer, coloquei letras aqui só para ser um caso geral, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa raiz toda e vou transformar em uma potência de expoente fracionário. Essa é uma propriedade da radiciação que se transforma em uma potenciação de expoente fracionário. Existe uma forma de demonstrar e provar que isso aqui é verdadeiro, mas eu não vou fazer isso com vocês, né, gente? Isso aqui já basta que a gente lembre. Se você já passou pelo ensino fundamental, você já viu isso aqui de alguma maneira, tá bom? Aplicando essa propriedade nessa raiz, como que vai ficar? 2 elevado a 8 sobre 2, que é 2 elevado à quarta potência. E se a gente multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu vou encontrar 16. E é o resultado dessa raiz. 16 vezes 16 é exatamente o 256. Então, chegamos aqui num valor interessante, utilizamos umas técnicas legais, mas não é a nossa resposta. E, finalmente, chegou a hora do fatorial. O fatorial, assim como o 4 fatorial que a gente calculou ali em cima, a gente já sabe como é. É só multiplicar o número pelos antecessores. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E se eu fizer essa continha, quanto será que dá? 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3 é 60. 60 vezes 2 é 120. E 120 vezes 1, olha lá, gente, exatamente o valor que a gente desejava, certo? Encontramos 120 na nossa questão, encontramos 120 na nossa alternativa letra D, portanto, eu posso afirmar com toda certeza que a resposta é a letra D. Se você encontrou essa, parabéns, você acertou essa questão.